Amém, amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, Pai. Obrigado por cada um que o Senhor trouxe aqui, Senhor. Obrigado pelo seu amor que nos envolve, que nos alcança, Senhor. Minha oração é por cada um que está aqui, que o Senhor trouxe. O Senhor conhece a história, a vida, o motivo. Cada um que chegou aqui, foi o Senhor quem trouxe nessa noite, Pai. Foi o Senhor quem atraiu. E a minha oração é que o Senhor nos batize com o Teu amor, Pai. Como nós cantamos aqui. Tantas canções sobre o Teu amor, Deus. Envolve a cada um agora com o Seu amor, ó Pai. Que nenhum saia daqui da mesma maneira. Mas que nós possamos ser batizados por esse amor, Deus. Um batismo de amor é tudo que nós precisamos. Nós somos muito amados, essa é toda a verdade sobre nós, Pai. Por mais que alguém aqui talvez se sinta indigno, fraco, não merecedor. Não é sobre merecimento, Deus, mas é sobre a Tua bondade. É sobre a Tua misericórdia. Envolve cada um desses jovens aqui nessa noite, cada um de nós, que o Senhor escolheu. Antes de nós mesmos correspondermos a Ti, o Senhor nos amou. O Senhor morreu por nós, entregou a Sua vida para nos dar a vida. E tudo que nós precisamos fazer é se entregar completamente, assentar. E entregar a nossa vida a Ti, Senhor. Nos batiza nessa noite com o Teu amor. Traz à nossa mente, ao nosso coração, a compreensão, Deus, mais profunda de quem o Senhor é, daquilo que o Senhor fez, da largura, da altura, da profundidade desse amor. Em nome de Jesus, eu quero que você medite um pouco nesse amor, tire um tempo aí para agradecer a Deus, para meditar na profundidade, na grandeza, na largura, na altura desse amor que te alcança, que te escolheu. Antes mesmo de você minimamente olhar para Ele, Ele já te amava, Ele já tinha te escolhido. Ele já tinha planejado algo para você. Fale com Deus aí onde você está, agradeça a Ele. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Seu amor, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos amou. Porque o Senhor nos ama. Nós somos muito amados. E essa é a verdade sobre nós. Essa é a verdade sobre quem nós somos. Filhos amados. Fala, Espírito Santo. Fala, Espírito Santo. Teu amor nos constrange, Senhor. Teu amor nos constrange, Senhor. Tem uma palavra no meu coração, já há algumas semanas, que é essa palavra, conhecidos pelo amor. Diga, conhecidos pelo amor. Como já foi falado desde o início, a temática desse culto hoje, dessa programação, nós, discípulos de Cristo, precisamos ser conhecidos pelo amor. Essa é a maior característica, essa é a maior virtude, essa é a maior marca de um discípulo de Cristo. Tem uma história muito conhecida que é do avivamento dos moravianos, que aconteceu entre o século XVI até o século XVIII. E esse avivamento ele foi tão profundo lá na Morávia. A Morávia hoje é a República Tcheca. E
naquela região toda ali, a Morávia era um país maior, era um país mais extenso, e ele passou por um grande avivamento nesses 3 séculos. E nesse período foi tão intenso o mover de Deus no meio daquela nação, que aconteceu uma vigília ininterrupta de 24 horas de oração. Aquele povo se uniu em oração, que durou mais de 100 anos, era um revezamento contínuo, geração em geração, 100 anos de oração, imagine só isso. E aconteceu que aquele povo foi profundamente impactado pelo amor de Deus. E esse amor de Deus gerou uma mudança completa na forma como eles viviam, como eles tocavam a vida, como eles faziam os seus negócios. E os registros históricos mostram que aquele povo, tudo que eles faziam, o trabalho deles, a maneira como eles empreendiam, a profissão deles, eles usavam tudo para alcançar outras vidas. A preocupação deles era como eu posso, através da minha profissão, levar o Evangelho adiante. E todos os trabalhadores, todos os cristãos, eles usavam seus recursos, seu trabalho, para alcançar mais pessoas com o amor de Deus. Existiram 2 jovens que marcaram profundamente essa geração. 2 jovens em que eles ouviram sobre uma ilha próximo à Índia. Essa ilha era de um britânico, de um inglês, e ele tinha lá cerca de 3.000 escravos africanos naquela ilha. E aqueles escravos estavam lá e morreriam lá sem jamais ouvir falar sobre o amor de Deus. Aquele britânico, aquele dono, aquele senhor, ele era um ateu. E aqueles jovens descobriram isso e eles escreveram cartas àquele senhor, pedindo se eles poderiam ir como escravos, se ele os compraria como escravos. E ele respondeu, eles queriam levar essa mensagem do Evangelho, e ele falou: olha, eu não acredito nessas baboseiras, eu não acredito nessa insanidade, mas se vocês quiserem vir por escravo, podem vir, mas eu não vou pagar nada. E aqueles jovens, então, eles juntaram seus recursos, compraram uma passagem de navio e foram até aquela ilha. E eles nunca mais foram vistos pelos seus amigos, pelos seus familiares. Melhorou aí? Eles nunca mais foram vistos, eles se despediram para sempre e foram para aquela ilha levar o amor de Deus. E os registros contam que enquanto eles estavam no navio, que eles mesmos pagaram a passagem para vender a sua vida, ofertar a sua vida, entregar a sua vida como escravos, eles falavam que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sofrimento. Que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sofrimento. E assim eles se despediram. Assim eles se despediram dos familiares, dos amigos, para nunca mais voltar. E levaram o amor de Deus lá naquela ilha, 3.000 escravos. Que tipo de amor que pode nos levar a uma atitude de entrega como essa? Que tipo de entendimento, o que pode nos levar a uma decisão como essa de entregar a sua própria vida? A Siri está querendo me ajudar aqui, a pregar. Não precisa não, Siri, fica tranquila aí. Que tipo de atitude no coração, que tipo de amor no coração que pode nos levar a entregar a própria vida? E eu quero partir dessa mensagem, iniciando com essa história. Eu quero ler com você o Evangelho de João, no capítulo 13. Se você tiver com a sua Bíblia aí, a gente vai meditar um pouquinho em alguns textos sobre esse amor que nos leva a uma resposta quando nós entendemos aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Quando nós entendemos o quanto nós somos amados, quando você entende o quanto você é amado, isso nos leva a uma resposta. Isso nos leva a entregar a vida pelo outro. Isso nos leva a ser conhecidos pelo amor. Essa é a principal característica, a principal marca que nós precisamos ter. Eu quero meditar com você em João 13, a gente vai ler alguns versículos do 1 ali até o 17. Esse texto muito conhecido, onde Jesus lava os pés dos discípulos. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.
Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. E assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Eu quero pular agora para o verso 12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Eu quero pular com você lá para o verso 34 e 35, no mesmo capítulo. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Pai, estamos diante do Senhor agora, Pai, com a responsabilidade de ministrar a Tua palavra. E eu peço que o Senhor traga à minha mente, ao meu coração, à minha boca, Pai, aquilo que está no seu coração. E que o Senhor fale a cada um aqui, nessa noite, que o Senhor conhece. O Senhor conhece cada coração, cada mente. Que o Teu Espírito Santo toque, transforme, e a Tua palavra cumpra aquilo que lhe apraz, Pai, em nome de Jesus. Amém? Esse texto muito conhecido foi no momento em que Jesus estava a poucos minutos, talvez poucas horas, de ser crucificado. E Ele reúne os seus discípulos, toma junto com eles a última ceia. Imagine que você tenha conhecimento da hora da sua morte. Você sabe a hora, o dia em que você vai morrer. Jesus sabia. E Ele reservou esse último momento para transmitir, talvez, a sua principal mensagem. Eu tenho certeza que cada um de nós, que se soubesse o dia exato e a hora, nós prepararíamos aquele último momento para aquilo que é mais importante, para deixar uma mensagem para os nossos queridos, para a nossa família, para as pessoas que amamos, algo que nós queremos transmitir, algo que nós queremos deixar de importante, algo que nós queremos ensinar, para que eles jamais esqueçam. Era isso que Jesus estava fazendo aqui no último momento. E a palavra diz: Ele os amou até o fim, ou seja, Ele estava prestes a morrer. Ele os amou até o fim, Ele reserva o principal para esse último momento. E junto à mesa, a palavra diz que Ele retirou a sua capa. Ele colocou uma toalha em volta da cintura. Ele pegou uma bacia com água e começou a lavar os pés dos discípulos. Isso era algo muito forte naquela cultura. Talvez para nós hoje não faria tanto sentido eu chamar vocês: vamos fazer uma fila aqui e eu vou lavar os pés. Eu estaria apenas retratando aquilo que Jesus fez, mas talvez não faria muito sentido na nossa cultura. Mas naquela cultura, é importante que você entenda, Jesus está passando uma mensagem fortíssima. Naquela época, as pessoas andavam ou descalças ou de sandálias, e as ruas não eram pavimentadas como são hoje. Então, à medida que você chegava numa casa, era necessário que se lavasse os pés. E isso era algo corriqueiro, diário, era algo comum. E nas casas mais abastadas existiam os escravos que serviam aquela casa. E ao se chegar na casa, o escravo, o menor escravo, era aquele que estava à porta e lavava os pés. Os escravos de maior capacidade, de maior relevância, eram escravos que faziam outras atribuições na casa, que talvez serviam à mesa, que talvez administravam junto com o Senhor. Mas o menor escravo, aquele escravo mais simples,
O menor da casa era aquele que estava à porta e lavava os pés. E é isso que Jesus está demonstrando. Talvez hoje ele pegaria uma outra figura da nossa época para demonstrar. E ele começa ali a lavar os pés, e após ele terminar, lavar os pés de todos, ele se assenta e faz a pergunta: vocês entendem o que eu fiz? Vocês entendem o que Jesus fez aqui? Ele tira a sua capa em primeiro lugar. É Deus abrindo mão da sua glória. Em primeiro lugar, ele tira a sua capa. A palavra diz que ele já sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Ele já sabia que o mundo todo era dele, ele podia mandar e desmandar, fazer o que ele quisesse, o Deus Todo-Poderoso. Mas ele tira a sua capa, ele abre mão da sua glória e nos ensina o exemplo da bacia e da toalha. Ele abre mão da sua glória e nos ensina e redefine o que é grandeza. O que é ser grande? Ser grande é servir a todos. Ser grande é lavar os pés uns dos outros. Ser grande é amar de verdade. E amor não é sentimento. Amor não é mero afeto. Talvez quando você leu aqui, Conhecidos pelo Amor, talvez pareceu algo meio romântico. Ou quando nós falamos de amor, algumas pessoas já dão um passo para trás. Mas que mensagem melosa, romântica. Não! Amor é uma decisão. Amor é uma escolha. Amor é maturidade. Jesus estava redefinindo o que é grandeza e ensinando esses discípulos. Ao lavar os pés daqueles discípulos, Jesus estava lavando os nossos pés. Ele estava lavando os seus pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Esse é o verdadeiro líder, aquele que ensina pelo exemplo. O próprio Deus ali ensinando como nós devemos viver. Aquele que nos enviou lavando os pés dos mensageiros. O Senhor lavando os pés dos escravos. É isso que ele está falando. O mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. E se o que enviou está lavando os pés do mensageiro, quanto mais os mensageiros devem lavar os pés uns dos outros. O escravo não é maior do que o seu senhor. E se o Senhor lavou os pés dos escravos, quanto mais os escravos devem lavar os pés uns dos outros. É isso que Jesus está nos ensinando. O nosso viver, o nosso caminhar, a nossa vida deve ser lavar os pés uns dos outros. E lavar os pés tem tudo a ver com amar uns aos outros, porque na continuação desse texto, ele termina no verso 35 com o clímax de tudo que ele está explicando no último momento de vida, a última mensagem, aquilo que é mais importante, aquilo que ele não queria que eles esquecessem. Nisto todos saberão que realmente vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A maior marca de um discípulo é o amor. Diga isso, a maior marca de um discípulo de Jesus é um amor. Pode falar mais forte? A maior marca de um discípulo de Jesus é o amor. Não é o conhecimento teológico, não é o quanto você sabe da Bíblia, não é a sua influência, não é o seu carisma, não é o quanto você opera em dons sobrenaturais. A gente está buscando o avivamento, a gente está buscando o sobrenatural, e a gente quer cada vez mais fluir no sobrenatural, mas essa não é a maior marca de um discípulo. A maior marca de um discípulo de Jesus é o amor. É isso que a gente precisa ter muito claro na nossa mente, porque o amor é a essência de Deus. Deus é o amor. Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí, Ele morreu por você antes mesmo
de você corresponder a Ele. Você não é amado porque você merece. Deus te ama apesar dos seus deméritos. Não é por mérito. Você não é amado porque você não peca. Deus te ama apesar dos seus pecados. Você é amado e ponto. Deus nos ama apesar de. Deus te ama apesar de. Não importa. Ele te ama e ponto final. Deus prova o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Antes mesmo de eu corresponder, antes mesmo de eu conhecê-lo, Ele já me conhecia e já me amava. Ele já te conhecia, Ele já te amava. E em 1 João 3,16, João vai escrever que nisto conhecemos o que é o amor. Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quando eu conheço, quando eu entendo esse amor que se entregou antes mesmo de eu minimamente corresponder, antes mesmo de eu minimamente entender, Ele já me amou, já se entregou. Quando eu entendo isso, eu também entrego a minha vida pelos meus irmãos. Eu dou a minha vida. Como nessa história que eu contei aqui na abertura da mensagem dos moravianos, eu sou capaz de entregar a minha vida. Quando eu entendo aquilo que Cristo fez, aquilo que Deus fez, tirando a sua capa, abrindo mão da sua glória, lavando os meus pés. Você estaria disposto a entregar a sua vida por alguém? Você estaria disposto a subir num navio e ir para uma ilha, pregar a mensagem, sabendo que você nunca mais vai voltar, nunca mais vai ver seus pais, nunca mais vai abraçar os seus amigos? Você estaria disposto? Você estaria disposto a abrir mão do seu conforto, do seu tempo, dos seus planos? Você estaria disposto a sofrer? Foi isso que Jesus fez por você. Ele abriu mão da sua glória. Ele sofreu, foi pesada, a cruz foi pesada. A dor foi grande, tanto física quanto emocional. Foi isso que Ele fez. E entender esse amor nos leva a corresponder a Ele. Amor também não é discurso. Diga isso, amor não é discurso. Amor não é o que eu falo. Amor é o que eu faço. Amor é o que o amor faz. Amor é ação. E João também vai falar isso. Lá na carta de 1 João 3,18, ele vai escrever: filhinhos, não amemos só de palavra, mas em ação e em verdade. Olha, só falar que amamos não é amor. Só falar que eu me importo, que eu gosto, isso não é amor. O amor é ação, o amor deu, o amor desceu do céu, o amor entregou a sua vida, o amor morreu numa cruz, o amor se doou, o amor continua acreditando em você, apesar de. Isso é o amor, é ação, é atitude, é se mover em favor. E amor é maturidade. Diga isso comigo, amor é maturidade. E eu quero meditar com você nesse capítulo tão conhecido, 1 Coríntios 13, o capítulo do amor. 1 Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo vai escrever sobre o amor. Esse capítulo é muito lido em cerimônias de casamento. E nós precisamos entender esse texto e aplicar na nossa vida, pois se o discípulo de Cristo, ele é essencialmente conhecido pelo amor. Esse capítulo descreve o que é o amor. Que atitudes que eu preciso ter na minha vida de ordem prática. De que maneira nós precisamos viver e conviver como comunidade, como jovens, como juventude, como igreja. De que maneira nós precisamos tomar nossas decisões na segunda-feira, de que maneira nós precisamos nos relacionar com a nossa família, de que maneira nós precisamos fazer os nossos negócios, de que maneira que nós precisamos nos portar junto aos nossos amigos. De maneira prática, seremos conhecidos pelo amor. E o amor está descrito aqui no capítulo 13 de 1 Coríntios.
E o interessante é que no capítulo 12 ele acaba de discorrer sobre os dons espirituais. Algumas programações atrás nós discorremos sobre esse capítulo 12. E quando ele encerra e descreve os dons espirituais, ele termina no versículo 31. Na parte B, ele termina da seguinte forma: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E aí ele começa a falar sobre o amor. Após discorrer todos os dons sobre o sobrenatural, ele encerra: passo agora a mostrar um caminho ainda mais excelente. Nós precisamos dos dons, precisamos buscar o sobrenatural, mas não podemos deixar de lado o amor, que é a principal marca do discípulo. E ele inicia o capítulo 13 da seguinte forma: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Ele começa explicando que mesmo que eu e você, que nós possamos ser cheios dos dons, que eu fale a língua dos homens e dos anjos, dons espirituais, mesmo que eu tenha o dom de profecia, profetizar, mesmo que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, mesmo que eu seja muito generoso e eu dê tudo aos pobres, se eu não for movido pelo amor, se a minha profecia não for movida pelo amor, se aquilo que eu faço, aquilo que eu sirvo, se os dons que eu opero, se tudo aquilo que eu faço não for movido com a base do amor, nada disso valerá. É isso que ele está falando. E aí ele coloca as características do amor. E eu quero que, quando você lê amor, você coloque aqui no lugar do amor a palavra maturidade. A maturidade é paciente. A maturidade é bondosa. Leia dessa forma. Em primeiro lugar, a maturidade, o amor é paciente. Os discípulos de Jesus andam em amor. E os discípulos de Jesus são pacientes. Diga, pacientes. Difícil, né? Já começou pesado, já começou na paciência. Já começou pegando a gente na paciência. Você quer ser um discípulo verdadeiro, maduro? Quantos querem ser discípulos maduros? Essa palavra é sobre maturidade. Talvez se você chegou aqui pensando que eu ia falar algo romântico, essa palavra é sobre maturidade, porque o amor é maturidade. Quem é maduro, ama. A principal característica de alguém maduro é alguém que ama muito. Pense na pessoa mais madura que já pisou nessa terra. Jesus. E tem alguém que ama e amou mais do que ele? Porque a principal característica de uma pessoa madura é o amor contagiante, transbordante, transpirante. Você olha para Jesus e você vê o amor a todo momento. A essência de Deus é o amor. E ele começa a primeira característica, paciente. Paciência. Os discípulos maduros, tem um outro slide que estão essas palavras. Os discípulos maduros são pacientes. Ser paciente é alguém que tem autocontrole.
O discípulo paciente, ele tem autocontrole. Os discípulos pacientes, eles mantêm o controle quando insultados, quando criticados, quando alguém pisa no seu calo, quando alguém faz algo que não lhe agrada, quando alguém critica você. Autocontrole, domínio próprio. Nós vemos isso claramente na vida de Jesus em N situações, mas principalmente na sua crucificação, enquanto ele ali era insultado, enquanto ele era esbofeteado, cuspiram na cara dele, colocaram um capuz na cara dele, batiam na cara dele, perguntavam: quem está te batendo? O Deus Todo-Poderoso, ele já sabia que todas as coisas tinham sido colocadas debaixo dos seus pés, ele poderia acabar com tudo. Ele foi paciente, e ainda na cruz, ele falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, Pai. Perdoa, Senhor, aqueles que bateram na minha face, aqueles que me cuspiram, aqueles que me xingaram, aqueles que riram de mim, aqueles que tiraram flagelos das minhas costas, Senhor. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Paciência é um amor transbordante, é a principal marca do discípulo, é o amor, e a paciência é a primeira da lista. Aquele que ama, aquele que é maduro, é paciente. E a pergunta que eu quero te fazer sobre paciência é: como você lida com o erro das pessoas? Como você tem lidado com o erro das pessoas? Sabe o que o mundo faz quando alguém erra? Já era. Já era, tem um carimbo, tem uma placa, tem um outdoor na cabeça, já era. Mas vocês, meus discípulos, disse Jesus, serão conhecidos pelo amor. Serão conhecidos por ter paciência e lidar com o erro um do outro. Nós vamos errar, somos famílias, eu vou errar com vocês. Talvez alguma hora eu vou passar no corredor, não vou cumprimentar. Talvez alguma hora você vai ter uma expectativa sobre mim que eu não vou suprir. Tenha paciência com o meu erro, assim como eu preciso ter com o seu, assim como nós precisamos ter uns com os outros. Entre vocês, entre nós, é diferente. O discípulo maduro é paciente. Ele sabe lidar com o erro do outro. Aquele erro não define quem a pessoa é. Assim como o seu erro não definiu quem você é diante de Deus, porque Ele te amou, mesmo sabendo que você ia errar, mesmo sabendo que você ia falhar, mesmo sabendo que você ia cair de novo. Ele te amou, independente de. Nós precisamos, assim também, ser pacientes com os erros uns dos outros. Quem você precisa ter mais paciência? No seu convívio, no seu GA, na sua família, no seu círculo de amigos. Seja mais paciente, sabe? Não seja tão duro. Não julgue com tanta dureza. Você também erra, eu também erro. Seja paciente com os erros dos outros. Isso não quer dizer ser conivente com o erro, isso não quer dizer ser permissivo com o erro, não, mas saber que meu irmão erra, eu também erro. Mas nós buscamos seguir a Cristo, nós buscamos ser como Ele. E nós andamos juntos, buscando a santidade. Seja paciente. Depois ele fala, a maturidade é bondosa. A maturidade é bondosa. Discípulos maduros são conhecidos pelo amor, são bondosos. Bondoso é aquele que despende atenção, apreciação pelo outro. Aquele que é capaz de despender encorajamento para o outro. Apreciar as pessoas de verdade, se interessar pelas pessoas de verdade. Não é alguém que está autocentrado, só correndo atrás das suas coisas, mas alguém que se importa de verdade com o outro. Você tem se importado de verdade com as pessoas ou você está só na sua correria? Você está só correndo atrás das suas coisas, dos teus desejos, dos seus planos? Você tem parado para amar as pessoas de verdade, para se importar, dar uma atenção para uma conversa,
para encorajar alguém, para apreciar alguém, um tempo, um café, uma amizade, uma ajuda, carregar uma mudança? Você tem parado para fazer isso? Eu acho interessante que Jesus sabia que todos os discípulos iam correr na hora da crucificação, não ia ficar ninguém. Jesus sabia disso. Jesus sabia que Pedro, aquele que era o mais próximo ali, junto com Tiago e João, que na última hora Pedro ia negar ele, apesar de Pedro ser todo expansivo e fazer inúmeras promessas de fidelidade. Jesus sabia que Pedro ia negá-lo 3 vezes antes que o galo cantasse. E é interessante que a palavra não esconde, a palavra revela que no momento em que Pedro nega Jesus, pela 3ª vez, o olhar de Jesus encontra Pedro. Naquele exato momento, Pedro e Jesus se olham. E eu fico pensando, que olhar é esse? Já parou para pensar nisso? Que olhar é esse de Jesus para Pedro? Talvez se fosse eu e você, e olhar para Pedro e ia pensar assim, seu jaguara. Gastei 3 anos da minha vida com você, cara. Quantos cafés que eu te paguei? Quanta coisa que a gente fez, quanta coisa que eu ensinei, cara. E agora, na hora que eu mais precisava de uma ajuda, você me largou. Você me abandonou, correu fora, vacilou. Talvez se fosse eu e você, a gente poderia pensar algo do tipo, mas Jesus, aquele olhar de Jesus, não é um olhar de julgamento, não é um olhar de peso, não é um olhar de acusação, é um olhar de bondade. Jesus olha para Pedro, preocupado com Pedro. Jesus ali, carregando a cruz, apanhando, sofrendo, sendo esbofeteado, xingado, cuspido, ele olha para Pedro, preocupado com Pedro, porque algum tempo antes ele já tinha falado: Pedro, o diabo pediu para peneirar a alma de vocês, mas eu estou orando para vocês, e por você, Pedro, para que a sua fé não esmoreça. E depois, Pedro, que você vencer tudo isso, vai e fortalece os seus irmãos. Então, naquele momento, ele está olhando para Pedro, tendo bondade de Pedro, intercedendo por Pedro. Isso é bondade. E é isso que os discípulos maduros são: bondosos, se importam com as pessoas de verdade. E esse é o meu convite, é o convite de Cristo para nós hoje. Nós, como igreja, como comunidade, como juventude, precisamos nos importar uns com os outros, lavar os pés uns dos outros. Amar uns aos outros é ser bondoso. Cara, é se importar de verdade com a necessidade do teu irmão. Eu lembro, ano passado, quando roubaram a bike de Samuel, e a galera se juntou, fez uma vaquinha no GA, logo compraram a bicicleta para ele. É sobre isso. Eu lembro quando o lanche da Pamela foi destruído numa tempestade, a igreja se juntou e rapidamente conseguimos uma oferta, ela conseguiu reconstruir. É sobre isso. Quantos pedidos de oração, quantos motivos de ajuda que nós recebemos como igreja e nos ajuntamos e ajudamos. Mas quanta necessidade ainda há mais do que isso. Bondade é apreciar, encorajar, dar atenção. Dê atenção, conceda tempo. Seja bondoso, a maturidade é bondosa. E ele continua falando que a maturidade, ela não inveja. Discípulos maduros, conhecidos pelo amor, não invejam. A inveja é o mal da humanidade. O mundo é invejoso. A grande maioria das pessoas são invejosas. As pessoas querem te ver bem aí fora, mas não melhor do que elas. As pessoas querem até te ver bem, mas não melhor do que elas. Quando você compra seu carro novo, quando você consegue seu apartamento, quando você consegue comprar aquela moto, aquela bicicleta, ou quando você começa a namorar, as pessoas já olham com inveja. Inveja é algo que apodrece os ossos. Inveja é quando eu não celebro a conquista do outro. Nós somos chamados
para celebrar as conquistas uns dos outros. Aquele que não é invejoso, ele tem a capacidade, o caráter de celebrar. Eu celebro quando meu irmão conquista algo. É como se fosse para mim. Eu celebro quando alguém consegue avançar em algo, quando alguém consegue conquistar algo que estava planejando, desejando. Nós precisamos celebrar as conquistas dos nossos irmãos. Celebre como comunidade, como igreja, como irmãos. Lavar os pés uns dos outros, amar uns aos outros é celebrar as conquistas uns dos outros. O discípulo verdadeiro, maduro, ele é livre de inveja. A inveja, ela corrói os ossos. A inveja, ela apodrece por dentro. E é um dos grandes maus da humanidade. Que a gente possa ser livre disso. E ele continua falando que a maturidade, ela não se vangloria, não se orgulha. Os discípulos maduros que amam a Jesus, que andam em amor, eles não são orgulhosos. São livres de orgulho. E eu preciso te falar, todo excesso ele esconde uma falta. Quando nós carregamos orgulho, na verdade o orgulho ele esconde uma insegurança. O orgulho, na verdade, é uma proteção, uma autoproteção. Porque dentro de nós há insegurança a respeito de quem somos. Então por isso eu me orgulho para tentar vestir o capuz, a cara, a faceta de um personagem que não é verdadeiro. Orgulho esconde insegurança. E Jesus nos ensina sobre humildade aqui, ao lavar os nossos pés, ao tirar a sua capa. E Jesus, a pessoa que pisou nessa terra, que mais plenamente sabia quem era, a identidade dele. Quando você sabe quem você é, de verdade, você é humilde. Quem sabe quem é humilde. Quem sabe quem foi criado para ser, qual é a identidade, qual é a sua identidade, é humilde. E humildade não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si. Eu vou repetir essa para você gravar bem. Humildade não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si. Jesus não estava pensando menos sobre quem ele era, ou a identidade dele não estava sendo afetada pelo fato de tirar sua capa, enrolar uma toalha na cintura e pegar uma bacia e começar a lavar os pés. Não, ele sabia quem ele era. Mas naquele momento ele não estava pensando nele, ele estava pensando nos discípulos, na mensagem que seria passada. Ele estava pensando em mim e você, que estaríamos reunidos aqui hoje, falando sobre essa mensagem e levando esse evangelho para todo mundo. Humildade é pensar menos em você, é pensar mais no outro. Humildade é ter a capacidade de reconhecer meus erros. É a capacidade de ser vulnerável, não precisar provar nada para ninguém ou esconder nada de ninguém. É a capacidade de voltar atrás, de pedir perdão nos seus relacionamentos. Os humildes são os primeiros a pedir perdão. Os humildes são aqueles que, primeiramente, buscam reconciliação. Que tomam a atitude de ir atrás e reatar o relacionamento. Humildade gera isso. A maturidade é humilde, não é orgulhosa. Aquele que é humilde, ele não é vitimista. Ele não fica, ó céus, ó vida, está todo mundo contra mim, agora está todo mundo falando de mim, está todo mundo pensando isso, pensando aquilo, ninguém vem falar comigo. Ah, porque o pastor Tiago não me ligou, ah, porque o pastor Tiago não... Ah, porque o meu líder de GA não... Não, o humilde não é vitimista. Ele sabe quem ele é. Nós, discípulos maduros, precisamos ser humildes. E ele continua falando que a maturidade não procura seus interesses. Ou, em outras palavras, não exige que as coisas sejam feitas à sua maneira. Quem é maduro não exige que as coisas sejam feitas
à sua maneira. Isso é só quem ama de verdade. Isso é só quem é maduro. Discípulos maduros não impõem, não manipulam a sua vontade. Trata as pessoas com a devida importância, sabe que cada um pode acrescentar algo, que cada um tem algo a contribuir, que todos têm valor. O discípulo maduro, ele abre mão das suas preferências, pelo bem do próximo. E eu vou correr um pouquinho aqui por causa do nosso tempo. A maturidade não guarda rancor. Não se ira facilmente, não guarda rancor. A maturidade não guarda rancor. O discípulo maduro, ele não é feridinho. Ele não é feridento. Ele não é qualquer coisinha que acontece, fica magoadinho. Ah, porque não falou comigo, porque não me ligou, porque... O discípulo maduro, ele não guarda rancor. Ele não carrega feridas. Ele carrega cicatrizes. Cicatriz é uma ferida que foi tratada, que foi curada. Existe a marca, mas ela foi fechada. Pessoas feridas ferem, mas pessoas curadas curam. Deus está te chamando para carregar a cura. Discípulo maduro carrega cicatrizes que curam outras pessoas. A dor que você passou, o sofrimento que você viveu, isso é cura hoje para outras pessoas. A dor que você passou é um ministério aberto, é um testemunho para outras vidas hoje, pode ter certeza disso. O discípulo maduro, ele entende isso, ele não guarda rancor, ele não se ira facilmente. E por fim, os discípulos maduros, eles estão dispostos a sofrer uns pelos outros. Você está disposto a sofrer pelo irmão que está do seu lado? Você está disposto a sofrer por alguém aqui nessa sala que talvez você nem conheça? Deus te amou antes de você conhecê-lo. Ele sofreu por você antes de você conhecê-lo. Antes de você abrir uma Bíblia, de você ler João 3,16. Você está disposto a sofrer por alguém? Você está disposto a abrir mão do seu tempo, da sua agenda, dos seus recursos para investir na vida de alguém? Para ajudar alguém, para ofertar na vida de alguém, para tomar um café com alguém, para ouvir uma história de alguém, para chorar junto com alguém, para abraçar alguém. É por isso que nós precisamos ser conhecidos. Nisto conhecereis, todos saberão. Cara, essa galera do Fire Up é diferente. Essa galera do Fire Up é diferente, cara, eles se amam. Não é apenas fachada, não é apenas um encontro com música, luzes, fumaça. Nem tem fumaça ainda aqui, né? Mas existe amor e não é, filhinhos, não amemos só de palavra, em ação e em verdade. É se importar de verdade, é estar disposto a sofrer. É mudar a chave de, cara, como essa igreja pode me servir mais, como esses jovens aqui podem me servir mais, para como eu posso servir mais, como eu posso contribuir mais na vida do outro, como eu posso ajudar alguém melhor. É quando eu deixo de ser um sommelier do culto, e muitos de nós ainda carregamos isso. Às vezes a gente chega e a gente se comporta como um sommelier, né? O sommelier é aquele que prova o vinho lá no restaurante. Esse louvor não estava muito bom. O pastor não estava muito animado hoje. O meu geal não estava legal, sabe? O sommelier, ele só está avaliando, provando. Quando nós saímos dessa mentalidade para uma mentalidade de serviço, como eu posso servir mais você, meu irmão? Como eu posso te ajudar mais, cara? Você tem meu WhatsApp, pode mandar uma mensagem. Como eu posso te ajudar? Como eu posso te servir? Como eu posso te amar de maneira prática? Quando eu mudo a minha mentalidade. Isso é maturidade. O amor
está disposto a sofrer. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, e aqui eu volto lá no início, o amor é o que moveu aqueles moravianos a subirem no navio, olharem seus familiares e falarem que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Que o Cordeiro receba. Eu estou indo encontrar pessoas que eu nem conheço, porque minha vida não vale mais nada para mim mesmo. Viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Assim vivem os discípulos. Você recebe essa palavra? Amém? Fique de pé, por favor. O amor é a arma mais poderosa desse mundo. Jesus conquistou o mundo pelo amor. O amor é a única coisa que tem a capacidade, o poder de mudar o mundo. Eu não sei de que maneira que o Espírito Santo falou ao teu coração nessa noite, mas eu creio que ele falou. Lá em Efésios 5:2, o apóstolo Paulo vai escrever: vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Vivam em amor, como Cristo. A nossa vida tem que ser uma oferta para o próximo, para o nosso irmão, para a nossa irmã. A maneira como nós nos entregamos às pessoas revela o nosso amor a Deus. A maneira como nós amamos as pessoas revela o nosso amor a Deus. O meu convite para você é agora. Deus trouxe nomes ao teu coração. Talvez existam pessoas aqui que você precisa pedir perdão. Talvez existam pessoas aqui que há tempo você não fala, que existe algo que foi rompido, um relacionamento que se encerrou por uma palavra, por uma situação. E eu quero te encorajar, enquanto nós vamos louvar aqui, que você vá até essa pessoa. É noite de reconciliação, é noite de perdão. Talvez existam pessoas aqui que você precisa externalizar palavras de gratidão, de reconhecer o amor dessa pessoa por você, ou de alguma maneira transmitir o amor que você tem por ela. Talvez tenha um nome na sua mente agora que você está pensando: meu Deus, eu preciso agradecer. Enquanto nós louvamos aqui, eu quero te encorajar a se movimentar, tanto para, se for necessário, pedir perdão, quanto se for só para agradecer por alguém. Eu quero que a gente faça uma bagunça santa aqui agora, enquanto louvamos, enquanto cantamos, que você tenha a oportunidade de fazer isso. Vocês serão conhecidos pelo amor, em nome de Jesus.